Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, minhas amadas, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus ajude, que possamos aprender mais um pouco para o nosso crescimento espiritual e principalmente dentro do tema que nós estamos enfocando hoje, para melhorar no nosso relacionamento conjugal. Hoje, meus queridos, nós vamos trazer um tema falando da necessidade de perdoar no relacionamento conjugal, ou aprendendo a perdoar no casamento. Vamos extrair algumas lições da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nos ensina acerca do perdão. E o perdão num ambiente muito íntimo, o perdão na vida de duas pessoas que são, como a própria Bíblia afirma, uma só. O perdão na vida do marido e da esposa. Meus amados, quando a gente fala de perdão na vida de um casal, eu preciso começar mostrando alguns pontos que são importantes para que nós possamos tratar esse assunto. Eu quero começar mostrando, inicialmente, que um casal, por mais feliz que ele seja, um casamento, por mais bem-sucedido que ele seja, sempre haverá nesse casamento desentendimento, sempre haverá problemas, dificuldades de relacionamento. E nós precisamos entender que, como consequência dessas dificuldades de relacionamento, tem que haver o perdão para que o casamento possa verdadeiramente ser um casamento abençoado por Deus. Veja bem, deixando um pouquinho de lado o casamento, deixa eu falar só de perdão. O perdão, meus amados, acima de tudo, é uma característica divina. Veja bem, o perdão é uma característica divina que o próprio Deus quer que nós venhamos a colocar em prática na nossa vida, a ponto do apóstolo Pedro perguntar ao Senhor Jesus em determinada ocasião: Senhor, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso semelhante? 7? E Jesus responde para ele: não somente 7, mas até 70 vezes 7. Jesus estava orientando Pedro que devia perdoar seus semelhantes não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, meus amados, eu chamo a sua atenção que o casamento, entre um casal, existe um relacionamento muito mais íntimo, um relacionamento muito mais forte, um relacionamento muito maior, onde a própria Bíblia Sagrada compara este casamento com a união de dois corpos, tornando-se uma só carne. Lembra você que não é uma só carne física, não é a união dos corpos, mas uma só carne significa uma só natureza. A partir de agora, natureza de marido e mulher devem ser uma só. Os defeitos, as diferenças devem ser superadas e os dois devem ter uma mesma natureza. Veja bem, não existe, amados, coisas mais diferentes entre dois seres humanos do que a diferença de comportamento, de maneira de pensar, de atitudes entre um homem e uma mulher. Veja bem, somente Deus tem capacidade de fazer uma união entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, orientados apenas pela natureza humana, influenciados por sociedades corrompidas, influenciados por uma sociedade que prega o prazer como sendo a razão da felicidade, eles jamais conseguirão ter uma vida estável.
Um casal que vive assim, ele não consegue. Eles podem até conseguir conviver juntos 20, 30 anos, mas nunca terão uma vida estável. Quando eu falo estável, não é somente viver juntos, estável e feliz na presença de Deus. Uma vida onde eles desfrutem a alegria da presença um do outro, onde eles se sintam bem um com o outro, onde eles tenham prazer um com o outro, onde tenham alegria, onde compartilhem a felicidade um com o outro. Por quê, amados? Porque a razão humana não consegue unir duas naturezas tão diferentes como a do homem e de uma mulher. Observe, meu querido, minha amada, que o homem, a mulher, eles já começam suas diferenças no sexo, não é? São pessoas de sexos diferentes, provenientes de duas famílias diferentes, são pessoas que foram criados com educações diferentes, culturas diferentes, às vezes nível intelectual também diferentes, e daí por diante. São muitas diferenças. Quem pode unir essas diferenças? Quem pode fazer com que pessoas tão diferentes consigam viver como uma só, dentro de um mesmo lar? Somente Deus. Então, veja bem, eu falei aqui que o perdão é uma virtude do próprio Deus. O próprio Deus, ele tem necessidade de perdoar. Faz parte do caráter dele, faz parte da essência divina de Deus. E ele quer que a essência divina dele esteja em nós também. A ponto de ele orientar que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Agora, imagina no relacionamento conjugal. Aí essas diferenças todas agora. Claro que vai haver conflitos, claro que vai haver problemas, claro que vai haver dissensões, desentendimento. Por mais que um casal seja equilibrado no seu relacionamento conjugal, sempre vai haver problemas de conflitos. E é justamente aí onde tem que haver agora o exercício do perdão. O exercício do perdão. Tá certo? Então, olha, o perdão, ele começa agora a eliminar todas as diferenças. Mas para que haja esse perdão também, precisa que o casal tenha uma vida sobrenatural. Veja bem, e é importantíssimo aqui citar isso, porque existem pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas não perdoam, não esquecem. Pessoas que olham para a sua esposa e dizem, eu perdoo, e na verdade não perdoou. Você vê que a prova que não perdoou, sabe qual é? É que quando existe qualquer outro desentendimento no relacionamento conjugal, aí começa a lançar em rosto, começa a, vamos usar a expressão mais popular, passar na cara, né? Os defeitos, as falhas. Ah, mas você fez isso, nós brigamos por causa disso, daquilo outro, e começa a puxar tudo de volta. É uma prova que não houve perdão, não houve entendimento e não houve perdão. Estão diferentes ainda, divergentes. Por quê? Não conseguem se entrosar, primeiro, porque não há vida sobrenatural. Porque você só vai conseguir perdoar realmente se houver vida sobrenatural no relacionamento. Tá certo? Aí vem o caso, ou os casos de casais, de maridos e mulheres, em que um vive uma vida sobrenatural e perdoa, mas o outro vive constantemente pecando, errando. E o que fazer nessa situação? Aí, meus amados, aquela pessoa que estiver realmente na presença de Deus tem que entender que ela não pode perder aquela condição que ela está vivendo, aquela manifestação da graça de Deus na vida dela. Ela não pode perder, não pode sair daquela posição. Ela tem que ser perseverante, continuar da mesma forma, agindo de maneira sobrenatural, vivendo a sua vida na presença de Deus. E um exemplo disso, meus amados, é que a gente precisa continuar perseverando, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Veja bem, então se você está
vivendo na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, exercendo o perdão em relação a seu cônjuge, e seu cônjuge continua errando, fazendo coisas erradas, desde que não venha a ferir os princípios bíblicos e a vontade de Deus na sua vida, porque não é você também suportar tudo, não é? Por exemplo, é um marido que trai a mulher, aí ela perdoa, ela dá uma oportunidade a ele. Ora, está correto, deve dar, do mesmo jeito. Uma mulher que trai o marido, ele deve dar uma oportunidade a ela. Não deve se separar de imediato. A Bíblia diz, não é, que o marido não pode deixar a mulher a não ser por causa de prostituição. Ele tem o direito de se divorciar da mulher, biblicamente, mas ele também não tem o direito de casar com outra. Biblicamente, ele não tem o direito de casar com outra. Ele pode deixar ela, mas não tem o direito de casar com outra. Mas veja bem, então ele perdoou a mulher, ou ela perdoou o marido, e ela continua traindo, e trai de novo, e trai mais uma vez. Então, nesse caso, meu querido, nesse caso, minha amada, não é obrigado você perdoar várias vezes, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para a paz. Falando acerca do casamento, lá em 1 Coríntios capítulo 7, a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para a paz, e não para vivermos em escravidão. Ou seja, uma pessoa, meu amado, que vive subjugada a um marido adúltero, a uma mulher adúltera, ela está vivendo numa escravidão espiritual. Você não foi chamado para isso, não. Tá certo? Então veja bem, perdoar, mesmo perdoar tem um limite, no entanto nós devemos entender que esse limite é quando o perdão contraria a vontade de Deus. Perdoar enquanto for para a glória de Deus, você deve perdoar infinitas vezes. Ora, se é um marido que traiu a primeira vez e você percebe que ele chega até a cair a segunda vez, mas você percebe que ele está lutando, se esforçando, fazendo tudo para vencer, claro que ele merece o perdão. Ele chora, ele ora, ele jejuma, você percebe isso, e ele cai numa fraqueza. Então, esse homem merece o perdão, essa mulher merece o perdão, porque está havendo uma tentativa de vencer aquilo. O que não pode, meus amados, é a pessoa aceitar uma pessoa que cinicamente vive errando e continua errando, e a pessoa aceitar, não, perdoar 70 vezes 7 e vai perdoando, não. Isso é contrário aos princípios de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que seja venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição, Deus os julgará, e o próprio Deus autoriza a separação em caso de adultério, tá certo? Então, meus amados, mesmo o perdão tem um limite quando contraria os princípios de Deus. Se não contrariar os princípios de Deus, então não tem limite, e principalmente entre casais, Mas vamos ver, falando assim sobre esses males do perdão, ou melhor, da ausência do perdão. A ausência do perdão, irmãos, traz uma série de males. Agora, vê isso dentro do casamento. Imagine um casal que não se perdoa. Se o marido não perdoa a mulher, se a mulher não perdoa o marido, eles vão perdoar quem? Olha, a ausência de perdão, ela provoca no homem, na mulher, uma série de coisas malignas, porque quando você não perdoa, você está acumulando dentro de você sentimentos como ódio, sentimentos como a tristeza, sentimentos como o rancor, sentimentos como a mágoa, e tudo isso. Você está acumulando todos esses sentimentos dentro de você, e a partir do momento que esses sentimentos começam a influenciar sua vida, começa a fazer parte do seu eu, você começa agora a ser uma pessoa amarga. Imagina um marido que não perdoa, como ele é amargo. Uma mulher que não perdoa, como é que ela é amarga. Que casamento é esse? Que casamento é esse
que os dois vão conseguir viver sem se perdoarem, não vão conseguir viver em paz nunca. Podem até conseguir viver juntos, mas vão ser infelizes. Vão ser pessoas que vão ter um casamento maltratado, cheio de problemas. Um casamento onde tudo vai contribuir para que haja adultério, para que haja uma série de coisas negativas, porque influência negativa na educação dos filhos, porque o próprio casal não dá exemplo. Meus amados, o casal, ele é a espinha dorsal, ou a coluna da família. E um casal com essa influência negativa da ausência de perdão, eles vão contribuir negativamente para a educação da sua família, para uma família desestabilizada. Eles vão contribuir negativamente para uma vida pessoal, onde os dois serão infelizes. Vê quanta coisa ruim a ausência de perdão traz em um casamento. Mas eu quero também falar dos benefícios do perdão. Já, meus queridos, quando tratamos assim dos benefícios do perdão, quando nós perdoamos o nosso cônjuge amado, quando nós perdoamos o nosso cônjuge, estamos, podemos dizer assim, perdoando a nós mesmos. Estamos reconhecendo que ela é carne da minha carne, que ela é osso dos meus ossos. Estou dando uma oportunidade, estou eliminando o erro do nosso relacionamento. Quando eu perdoo, o poder do perdão tem a capacidade de eliminar o erro, tirar o erro do meio dos dois, para que os dois se relacionem bem. Vejam bem, preste atenção. Olha, amados, José, ele me traz uma lição, José do Egito, ele me traz uma lição muito interessante, porque ele tinha tudo para sentenciar seus irmãos. Ele tinha poder. José, quando ele chegou à posição de governador do Egito, ele tinha um poder. Seus irmãos foram lá comprar alimentos a ele, não é, sem saber que era José que estava ali. E José, quando viu seus irmãos, ele se emocionou. Ele se emocionou porque ele tinha um coração perdoador. Ele ficou de uma maneira tal que até em uma ocasião, ele deixou seus irmãos numa sala e entrou em outra sala para chorar, porque estava vendo seus irmãos ali. Veja bem, José tinha um coração perdoador. E José chegou ao ponto de dizer assim: tomaria eu o lugar de Deus fazendo juízo contra a vida dos meus irmãos? Vê o que é a capacidade de perdoar. Uma pessoa que fica julgando seu próximo, ele está tomando o lugar de Deus. Uma pessoa que condena seu próximo, que não perdoa, ele está tomando o lugar de Deus. Imagina no relacionamento conjugal. Imagine só no relacionamento conjugal. Então, meus amados, diante de uma situação dessa, o perdão é você reconhecer, acima de tudo, que você não é Deus e que só Deus tem o direito de julgar, tá certo? Se sua esposa errou, desde que esses erros não vá de encontro, eu diria assim, a glória de Deus na vida do casal, não venha realmente a contribuir para um casamento destruído, porque um homem que vive com uma mulher que vive adulterando a vida inteira, esse casamento não existe, irmãos. Então o perdão, ele tem que existir para que o casamento viva em paz. Então eu quero lembrar que quando você perdoa, você está desativando o mecanismo da violência. Você está trazendo paz para dentro do seu casamento. Você, quando perdoa sua esposa, seu marido, de forma consciente, de forma que agrada a Deus aquele perdão, você está trazendo alívio para o seu relacionamento com sua esposa. Você está vivendo melhor. Perdoar, irmãos, é reconhecer que você também é pecador, que se você está firme na presença de Deus, você está firme porque, na verdade, não é porque você é bonzinho, não é porque você é perfeito.
Você está firme pela misericórdia de Deus, a graça de Deus na sua vida. E a graça de Deus na sua vida é que te faz viver na presença de Deus e ser forte e vencer. Então você olha para a pessoa que errou, para sua esposa, para o seu marido, e você vai sentir compaixão dele. Você vai sentir compaixão dele porque você sabe que você é tão pecador quanto ele. A Bíblia diz: aquele que está em pé, tenha cuidado para que não caia. Então você reconhece as suas fraquezas, reconhece que você tem algum mérito, você está ali pela misericórdia de Deus e você olha com compaixão para aquela vida. Lembra daquela mulher que foi surpreendida em adultério e empurrada na presença de Jesus pelos fariseus, pelos saduceus? A Bíblia diz que eles fizeram aquilo para terem de que acusar Jesus. Não era só a mulher não, eles queriam acusar Jesus e a própria mulher. Ou seja, a pessoa que não perdoa, irmãos, é porque ela tem um espírito diferente de José. José tinha um coração perdoador, disposto a perdoar. Aqueles fariseus, aqueles saduceus que pegaram aquela mulher e empurraram na presença de Jesus, eles tinham um espírito acusador. Eles não toleram o erro dos outros, não toleram ver o erro nos outros. Então são pessoas, irmãos, amargas. Sabe o que é que Jesus diz para eles? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu lhe pergunto, quem foi que teve coragem de atirar pedra? Quem tem coragem de atirar pedra? Ora, se Jesus perdoou um ato daquele, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para, de alguma forma, ficarmos atirando pedras? Então, meus amados, olha, perdão é importantíssimo. Se eu não souber perdoar, isso é uma prova tranquila que eu também não recebi perdão na minha vida ainda. Não é? A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinando a orar. Ele nos diz assim, olha, que nós devemos orar assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se eu não perdoo a quem me ofende, e em especial a minha esposa, como é que eu vou receber o perdão de Deus? A Bíblia nos ensina, se você for orar e lembrar que existe uma contenda ou uma ofensa contra algum irmão, deixa ali o teu sacrifício e vai até ele primeiro te reconciliar com ele. Amados, o perdão é essencial para nós estarmos na presença de Deus. Um casal que não perdoa não é um casal feliz. Um casal que não perdoa é um casal infeliz. E eu tenho certeza que você não quer viver essa infelicidade. Tá certo? Que Deus te abençoe. Olha, você que está me escutando agora, nesta palavra, em nome de Jesus, coloque em prática o perdão. Agora lembre, perdão não significa você aceitar conviver com seu cônjuge por conveniência. Perdão é verdadeiramente você perdoar como Jesus perdoa. Você tem que entender que você tem que perdoar e esquecer. Claro que isso não vai sair das suas lembranças, mas quando eu digo esquecer, é não guardar ressentimento. Você pode chegar a isso. Você pode entender que você pode chegar a isso, tá certo? O verdadeiro perdão é não guardar ressentimento. Se você não consegue, faça o seguinte, comece a orar, comece a jejuar e pedir a Deus graça para perdoar. Você vai ver que você vai conseguir viver a verdadeira paz. Você vai conseguir ter um relacionamento muito mais forte com sua esposa, com seu marido, porque você superou um problema sério que foi necessário exercer o perdão, e o seu amor vai ser mais consolidado. Olha, amados, quando um casal consegue vencer um obstáculo, vamos colocar assim, qual é a maior dificuldade entre um casal para perdoar um ao outro? Vamos colocar o pecado do adultério, não é? Quando você perdoa isso e passa a conviver com o seu cônjuge de verdade, você vai ficar mais
forte, porque você superou um grande obstáculo, você alcançou a graça de Deus para conviver agora com sua esposa, com seu marido, e você vai ver que você vai desfrutar de uma paz tremenda. Você está exercendo a própria atividade que Deus exerce do perdão verdadeiro. Não é o perdão por conveniência somente para continuar vivendo junto e não passar necessidade, não. É o perdão onde você olha para seu esposo, vai se alegrar com ele, vai valorizar ele, sua mulher vai valorizar ela, vai viver com aquela pessoa que lhe realiza realmente, que você realiza ela. E eu te garanto que depois do perdão, o teu relacionamento vai melhorar muito mais e vai se tornar mais forte do que antes do erro. Deixa eu te dar um exemplo. Vê bem, você pega um pedaço de ferro, que de alguma maneira ele não suportou um peso, não é? E ele se quebra, uma barra de ferro, ela se quebra. Pega ela, solda aquela barra de ferro ali, naquele local que se quebrou, e coloca aquele mesmo peso em cima para ver se ele se quebra mais naquele lugar. Não vai se quebrar mais nunca naquele lugar. Quando o perdão verdadeiro é exercido dentro da vontade de Deus, você vai adquirir mais força. Seu esposo, sua esposa também. E nunca mais aquele mal vai acontecer da mesma forma. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Você ouviu essas palavras sobre o perdão, mas não guarde apenas na sua cabeça, não. Deixe elas descerem para o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito. Se você confia verdadeiramente na palavra de Deus, deixe ela descer até a divisão da sua alma e do espírito, não é? A sua parte imaterial, a divisão da alma e do espírito, a sua parte sobrenatural, espiritual. Deixe essa palavra fazer efeito, ore, jejum, busque vida sobrenatural para viver esse momento. E a Bíblia diz que essa palavra também vai até a divisão das juntas e medulas, a parte física, a parte humana do seu ser. Então, essa palavra, ela pode produzir o efeito que você espera para realmente você exercer esse perdão na sua vida. Perdoe e você vai ser feliz. Eu concluo essas palavras dizendo: quer ser feliz por 5 minutinhos e infeliz para o resto da vida? Deixe de perdoar e se vingue. Você talvez consiga uns 5 minutos de felicidade quando estiver se vingando da pessoa que te ofendeu, mas fique sabendo de uma coisa, que esse mal vai te atormentar para o resto da vida. Você vai ser feliz por 5 minutos e infeliz para o resto da vida. Mas se você perdoar, talvez você viva alguns momentos de dificuldade, lutando contra você mesmo, porque a sua natureza precisa saber perdoar. Quando você sofre quando está perdoando, é porque sua natureza ainda não está adaptada a perdoar. Você não tem a natureza divina como deveria ter. Então você precisa orar mais, jejuar mais para adquirir isso. Talvez você sofra, quem sabe alguns dias, para conseguir perdoar, orando, jejuando, pedindo a Deus misericórdia. Mas tua natureza vai ser transformada. A natureza divina vai habitar em você e você vai viver em paz. Você pode sofrer por alguns dias, buscando aprender a perdoar, mas você vai ser verdadeiramente uma pessoa feliz para o resto da sua vida, quando você exercer o verdadeiro perdão. Que Deus te abençoe.